Quando o assunto é dinheiro ou sexualidade, a coisa esquenta. Aqui nos bastidores, no momento, nós estivemos conversando com o Thiago e ele nos disse que há outras criptomoedas por aí. Thiago, quantas criptomoedas nós temos hoje no mercado? Nós temos milhares de criptomoedas, com cada uma com uma funcionalidade diferente. Você tem moedas, então, que são utilizadas como forma de pagamento, assim como Bitcoin. Você tem moedas que são cópias do Bitcoin, por exemplo. Uhum. Você pode, inclusive, criar uma moeda que seja mais rápida, que seja mais valiosa, assim, que na verdade tem um valor que é mais útil para a sociedade do que o Bitcoin, enfim, etc, etc. Existem milhares de moedas cópias, assim, do Bitcoin, mas você me pergunta, então, por que o Bitcoin continua sendo essa moeda mais valiosa? Isso. O Bitcoin continua sendo a mais valiosa porque as pessoas confiam mais no sistema do Bitcoin. O sistema dos mineradores, a comunidade do Bitcoin, porque como eu disse, é um software de código aberto, elas tendem a ser mais conservadoras e a preservar os princípios maiores do Bitcoin, que eu acredito que traz esse valor para o Bitcoin, que as pessoas, a gente pode falar inclusive de lastro sobre isso, né? Você vai comprar o Bitcoin, mas ele vale isso, mas onde que eu estou vendo ele, né? Por que ele vale tanto? Ele vale tanto porque ele é descentralizado e porque ele é inconfiscável. E os mineradores, a comunidade do Bitcoin, eles seguem à risca esses dois princípios. As outras moedas são chamadas de altcoins. E, por exemplo, a Ethereum, que é a segunda moeda que você tem maior valor atualmente no mercado, ela trata de outras funcionalidades, ela é complementar ao Bitcoin, né? Ela trata de contratos inteligentes. Isso se chama finanças descentralizadas. Isso é outro mundo que a gente está desenvolvendo ainda em relação a finanças descentralizadas, nas quais a gente tem ampla aplicação e tem muitas empresas que estão baseadas nessas aplicações. Né? Você pode, inclusive, lastrear a questão da títulos de dívida em Bitcoin, nesses blockchains. Né? Você pode vender esses títulos de dívida. Você pode ter outras funcionalidades, criar projetos dentro da blockchain. Mas você fala, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que os contratos inteligentes, eles são invioláveis. E você vai ter total transparência na criação desses contratos. Então, você pode criar criptomoedas para agricultura, para crowdfunding, para poder levantar, então, recursos para outros setores. Então, o Bitcoin foi o início de uma revolução digital. Me parece que o Banco Central norte-americano, a economia norte-americana, está tentando lançar o dólar digital. Enquanto isso, a China já lançou o Yuan digital. Como que é esse paralelo entre essas moedas, o Yuan digital e o Bitcoin? Excelente pergunta. E eu vejo, inclusive, com grande temor. É Yuan, né? Yuan. Yuan. Isso, o Yuan digital. Isso chama CDBC, que são moedas digitais do Banco Central. Digital Central Currency. E essas moedas, elas são moedas estatais, então eu não posso considerar como criptomoedas. Eu vejo criptomoedas, o mercado em si, como moeda descentralizada. Certo. Então ela é independente em relação ao Estado, não tem influência. No caso, essas moedas digitais, o Yuan digital, vai vir o real digital. Essas moedas, elas são controladas, emitidas pelo Banco Central, assim como uma moeda normal, uma moeda fiduciária. E as pessoas vão ter as mesmas propriedades da moeda fiduciária. Então, as mesmas consequências que a gente enfrenta, que é a inflação, né, que é o chamado efeito Cantillon, que é quando o governo expande a sua base monetária, que ele imprime mais dinheiro, você tem um aumento da desigualdade, porque quando o dinheiro ele é impresso, você tem os níveis de preços. As primeiras pessoas que recebem são aquelas mais próximas do poder. Elas têm um poder aquisitivo maior em relação àquelas outras que estão mais distantes do poder. Então, isso causa desigualdade. Toda vez que toda vez que o Banco Central imprime mais dinheiro. Então, essas proteções a gente não vai ter em relação ao que a gente tem com a criptomoeda. Certo. Então, o Yuan digital, o real digital, eu vejo com grande temor, porque isso vai aumentar, então, o poder do Estado sobre as nossas vidas. Isso pode abrir precedentes para o Estado fazer experimentos sociais. No caso do Yuan digital, por exemplo, ele tem uma data limite de consumo, parece, de gastar. Você só pode gastar até tal data. Né? Isso é política para aumentar o consumo. Então, isso vai interferir na liberdade das pessoas.
Se você tem um Estado totalitário, ele vai começar a interferir, então, no que as pessoas podem gastar, por exemplo. Então, eu vejo com grande temor isso. As pessoas falam assim, mas em tal governo isso não aconteceria, porque o governante, ele defende a liberdade. Isso não está em discussão porque a gente não sabe quem vai ser amanhã no poder. A democracia tem alternância. Isso. Então, é melhor você não oferecer esse poder ao Estado. Então, a minha concepção sobre real digital é que isso deve ser amplamente discutido pela sociedade devido aos riscos de controle que a gente pode estar sofrendo no futuro. Então, isso não deve ser simplesmente adotado pelo Banco Central, mas discutido e amplamente difundido, porque isso vai refletir assim, no controle da vida de milhões de pessoas no nosso país. Você pensa que o Pix é o primeiro passo para criar o real digital? A estrutura do Pix, a estrutura mesmo do fato dele ser instantâneo e tudo mais, de não ter taxas, é um ensaio para o real digital. E igual eu te falei, eu falei aqui para os telespectadores a respeito do Bitcoin, o Bitcoin ele é mais lento do que o Pix, ele tem taxas, o Pix não tem taxas, né? Mas isso não é aquilo que traz valor para o Bitcoin. Então, o real digital, você pode falar assim, então as moedas estatais vão ser mais eficientes que as criptomoedas? Nesse caso, sim, como método de pagamento, como forma de pagamento. Bitcoin, investimento em ouro e mercado de ações. Hoje, como é que você faz essa leitura? Eu acredito que quem quer se defender, no caso, de eventuais crises, eventuais colapsos, vai para o Bitcoin e para o ouro. Isso é histórico, né? Em relação a todas as crises mundiais que nós já sofremos ao longo da história. Então, eu acredito que, como forma de proteção, você tem esses ativos. Mas, é bom deixar isso claro para as pessoas que estão assistindo, que o Bitcoin é altamente volátil, assim como o mercado de criptomoedas. Ele tem um market cap, que é a quantidade de bitcoins pelo valor dele, a quantidade de valor total do mercado, ela ainda é muito baixa em relação ao ouro, por exemplo. Então, ele é um ativo extremamente volátil. Então, se fosse para poder fazer uma recomendação simples, assim, não se expõe tanto a esses ativos. Se você não está disposto a perder, se você ficar olhando cada vez mais quando ele oscila, né? Então, para as pessoas que estão iniciando, não é recomendado. Nós vamos para outro intervalo e voltamos logo em seguida.